O Roberto Jefferson vai ser indiciado por quatro tentativas de homicídio depois de atirar contra a Polícia Federal, que estava só seguindo o trabalho deles, goste você ou não. Eu vou me ater exatamente à matéria aqui no começo do vídeo para evitar várias e várias discussões nos comentários que são cansativas e não nos levam a lugar nenhum. Eu preciso partir de um ponto para poder que a nossa conversa siga, porque senão a gente fica trancado num debate superficial e raso que o Bolsonaro nos força e nos segura e nos atenta o tempo inteiro. Então eu vou só ler o que está escrito aqui e logo em seguida a gente começa a análise dessa situação, que eu te diria que não é sintoma. Eu te diria que não é mais um, é o primeiro. É aquele sino que toca 15 minutos antes da hora cheia. Roberto Jefferson atirando contra a Polícia Federal é o primeiro daquilo que pode acontecer no final de semana das eleições. É o primeiro, é o aviso de que está quase chegando a hora. Não é sintoma, a gente já passou disso há muito tempo, a situação só piora com as semanas que passam. Desculpa dizer isso, tá? Tá aqui, ó. O ex-deputado federal, o Roberto Jefferson, ele foi indiciado pela Polícia Federal por 4 tentativas de homicídio depois de resistir à prisão com tiro de fuzil e granada na casa dele no Rio de Janeiro. Inicialmente, o Jefferson recebeu uma ordem de prisão do ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes, o inimigo do Bolsonaro e do bolsonarismo, por descumprir a medida cautelar de prisão domiciliar de não participar de redes sociais. Para quem não sabe, o Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar e existiam algumas restrições para que ele pudesse continuar em prisão domiciliar. Existiam várias regrinhas que ele já não estava seguindo. E agora ele quebrou mais uma, inclusive, para chamar a ministra do STF de prostituta vagabunda. É para isso que ele quebrou. Que não é que está sendo preso porque ele xingou. Não, ele tá quebrando uma regra. Bem simples assim, para que as pessoas possam entender. Existe uma regra, você vai preso, ok, quer ir para casa, quer ficar preso em casa, então você tem que seguir uma lista de regras, porque senão você vai voltar para ser preso. E ele descumpriu isso. Dessa maneira bem simples, será que você consegue entender o que aconteceu? Que não é questão de liberdade de expressão, não é questão de não pode falar mais nada, porque nem aquilo pode falar. Não pode falar nem pra ministra, nem pra ninguém. Mas eles acham que eles têm o direito de falar, ofender, xingar e chamar do que quiser. E depois disso, eles não querem também consequência nenhuma. E se tiver consequência, eles atiram pra matar. E depois alegam que não atiraram pra matar. Que se quisesse, teria matado. Mas não atiraram pra matar. Porque essa é a desculpa também. Ele resistiu e atirou contra os agentes da Polícia Federal. 2 ficaram feridos. Que antes, quando a gente ficou sabendo dessas histórias, era só um. Mas depois, na verdade, foram 2, tá? E só piora essa história. Ele, inclusive, disse que 2 ficaram feridos. A notícia diz que 2 ficaram feridos e um novo mandato de prisão em flagrante foi emitido. Ele tá preso no presídio... Como sempre, né? Ele tá no presídio comum, coisa boa, e deve seguir pro Bangu 8, porque esse é o lugar que ele tem que ficar. Ele tem que ficar lá, preso, retido, sem poder falar, sem poder se envolver, sem poder se manifestar. Não existe essa história de liberdade de expressão. Não existe essa história de estão me calando quando você tá cometendo crime. Quando você não só tá cometendo crime, mas tá convidando outras pessoas para cometer crime contigo. Que é isso que o Roberto Jefferson tá fazendo. Não só o Roberto Jefferson. Não só ele. O Bolsonaro também faz isso. O Bolsonaro faz isso o tempo todo. O Roberto Jefferson tá fazendo aquilo que o Bolsonaro grita antes de 2018. A única diferença
é que esse aqui foi o primeiro. Esperaram chegar uma semana antes das eleições para que isso aqui começasse a acontecer. Curiosamente, o timing do Bolsonaro e do bolsonarista, do político bolsonarista, é muito curioso. Da mesma maneira que eles começaram a atacar o STF, que foram pra lá e fecharam um cerco e jogaram fogos de artifício pra simular bomba e ameaçaram estuprar filhas de ministro do STF, e aí depois pararam quando começaram a investigar e começaram a prender. Lembra aquela Sara de qualquer coisa, a Sara Inverno, que prenderam? O time, porque são descartados também. Inclusive, Roberto Jefferson disse, preso, que não vai ser abandonado. O que ele quer dizer com não será abandonado? Pra quem ele tá mandando o recado de que não vai ser abandonado? Porque agora o Bolsonaro tá tentando descolar e dizer que ele não tem nada a ver com isso, né? Só mais pra gente concluir isso aqui, ele tá preso lá e tudo mais. O presidente Jair Bolsonaro, que tem recebido o apoio do Roberto Jefferson na campanha, chamou o aliado de criminoso, que agora também a gente tem que descartar, né? E prestou solidariedade aos policiais que estavam na ação. A campanha do Lula deve usar a situação na propaganda eleitoral. O ex-presidente disse que o ataque foi aberração e grupos de policiais repudiam o ato de Roberto Jefferson. Repudiam, mas também assim, né? É impressionante que o vídeo que se tem é de um policial federal sorrindo, debatendo como se estivesse no bar com um amigo, com o cara que atirou contra os colegas de trabalho dele. Dentro da Polícia Federal existe uma revolta porque tem gente que tá passando... Não é passar pano, mas é a maneira, é a linguagem que se tem, né, na internet. Não é passar pano. Existe gente dentro da Polícia Federal... Existe gente dentro da Polícia Federal que trabalha todos os dias e que tá sorrindo em cima do colega que tomou um tiro e que tá sangrando. Porque acha legal, porque acha bonito, porque se acha parça, como o Neymar gosta de usar, né? Usando referência já dessa galera, se acha parça do Roberto Jefferson. Um cara que resiste à prisão. E resiste à prisão não dizendo a prisão é ilegal e eu não vou me entregar. E foge, vai embora. Também não estou dizendo que isso seria o correto. Eu estou dizendo que existem opções e existem escolhas. Ou você diz é ilegal e você se entrega, ou você diz é ilegal, vai embora, busca exílio, faz alguma coisa, ou você faz com essa gente decente de bem, essa gente patriota, essa gente que defende a moral, o bem, a igreja, a fé, a vida, que é pegar um fuzil, 2 granadas e jogar contra a polícia. Essa é a sanidade desse país. Isso não é cortina de fumaça. Ah, é cortina de fumaça para não falar sobre o salário mínimo. Vocês vão me desculpar, é muito triste que se diminua o salário mínimo. É muito triste, é muito preocupante, é muito grave, a gente vai ter que discutir. Mas é muito, muito, muito grave que um político aliado do presidente da República, candidato à reeleição, que vive ameaçando as instituições, que vive questionando a integridade das instituições, não só da urna eletrônica, do STF, do TSE, da Polícia Federal, inclusive interferindo nos outros poderes o tempo todo, e só não interfere naqueles que ele não pode, e naqueles que ele não pode ele ameaça. Ele ameaça com impeachment, ele ameaça com aumentar o número de ministro do STF, ele ameaça com vai trocar o chefe, se não puder trocar o chefe, troca o chefe do chefe. Não são palavras minhas. São palavras que o próprio Bolsonaro utiliza. A própria campanha do Jair Bolsonaro está reunindo gente na internet e recrutando e pessoas para ensinar coisas, para como se manifestar na internet, como divulgar as coisas para o Bolsonaro. E sabe qual é o argumento dessas pessoas?
Pode ver, toda uma galera que você segue, que estava calado até então e começou a postar coisas a favor do Jair Bolsonaro, eles estão participando de um grande curso online. E o objetivo é: faça isso para não precisar pegar em armas depois. Esse é o discurso. O Roberto Jefferson é o sino tocando antes da hora cheia. O Roberto Jefferson é o primeiro aviso. O Roberto Jefferson vai ser estudado futuramente nos livros de história. Porque o que tá para acontecer nesse país é muito sério, é muito grave. Eu não sei nem se eu tenho coragem de falar em vídeo. Eu não sei nem se eu tenho cara para falar o que eu tenho que falar. Ele é o primeiro aviso. Ele é mais uma vez aquilo que vem sendo avisado e a mídia faz de conta que não tá acontecendo. Ele é mais uma, não é aviso, ele é fato. Aviso é ser bondoso, aviso é diminuir a gravidade das coisas. E eu não tô aqui pra diminuir nada, eu tô aqui pra colocar exatamente as coisas como elas são. O Roberto Jefferson é o primeiro daquilo que vai acontecer. Vai acontecer, já está acontecendo. Vou criar uma suposição. Se Bolsonaro vence, o que o outro lado vai fazer? Aceitar. E a vida tem que seguir. E são mais 4 anos de oposição. Se é que a oposição vai continuar existindo. Outra suposição eu vou criar. Lula vence. O que vai acontecer? Esses influenciadores, essa gente que tá fazendo curso pro Bolsonaro pra não precisar pegar em armas depois, vai aceitar o resultado das urnas eletrônicas? Depois de questionarem as urnas eletrônicas, depois de questionar a maneira de se transformar isso tudo num caos e numa farsa, né? Porque eles questionam a urna e eles questionam aqueles que questionam. Porque não pode ter fim nunca isso. Nada pode ser 100% correto, nada pode ter um mínimo de confiança, nada. A única pessoa que tem confiança 100% é a palavra do líder. Isso tem nome, esse regime tem nome, essa ideologia tem nome. Se não dá para questionar a urna, questiona a pesquisa. Se não dá para questionar a pesquisa, questiona o Tribunal Superior Eleitoral. Se não dá para questionar o Tribunal Superior Eleitoral, questiona o STF. Se não dá para questionar se não dá para questionar o STF, você questiona inclusive a Constituição, que é o que eles estão fazendo. Em canais como aqueles que se dizem censurados, Jovem Pan, por exemplo, os comentaristas já começam a questionar de que se não é de se discutir para se tentar mudar isso. Porque se tá lá na lei, também tem isso, né? Eles não concordam com a lei, eles não gostam da lei, eles transformam a lei numa coisa do demônio. E como não pega isso não pega direito na população, o que se faz? Tudo que tá aí não presta. Como fizeram com o STF, como fizeram com o TSE, como fizeram com a urna, como fizeram com a pesquisa, como fizeram com absolutamente tudo. E agora eles começaram a fazer com a Constituição também. Eles fizeram isso com o jornalismo, nenhum canal de televisão presta. Bolsonaro vai pros podcasts e diz: por que as pessoas estão assistindo mais YouTube do que televisão? Porque no YouTube não tem mentira, na internet não tem mentira, no canal do blogueiro não tem mentira. Ele diz isso. No canal do blogueiro não tem mentira. No YouTube não tem mentira, gente. Não tem ninguém aqui mentindo. Nunca. Nada. Ninguém nunca falou nenhuma mentira. O movimento é tirar toda a credibilidade de absolutamente tudo. O único que tem que ter a palavra é o líder. Ele é que vai decidir a moral. Ele é a régua. Isso tem nome. E já deveria ter se dado esse nome há muito tempo.
não deveria estar participando do debate político, não deveria estar participando da democracia. Deixaram. Alargaram a corda. Toda semana eles esticam mais um pouquinho. E eu tô aqui dizendo, esse tipo de fala, ninguém faz nada, ninguém dá resposta, deixam esse cara ser candidato a presidente, deixa esse cara voltar pra televisão e deixa esse cara falar, porque tem que ter liberdade de expressão. E mais uma semana eles esticam a corda, e mais uma semana eles esticam a corda. A corda da democracia uma hora arrebenta. Não é do dia pra noite. É bem aos pouquinhos. É bem sutil. É quase dentro da lei. Porque, né, eles também têm que... Eles questionam tudo. Sabe o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Eles questionam tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quando é contra eles. Quando é contra os outros, silêncio. Não tem nada. E assim eles vão esticando a corda. E a gente chegou no ponto de esticar a corda que o Roberto Jefferson tá atirando contra a polícia para não se entregar. No dia das eleições, se o Bolsonaro perde e ele não aceitar, depois de tudo isso, depois de todo esse caos, depois de toda essa arma que foi jogada na mão das pessoas, depois de todo esse ódio sendo destilado, depois de não só ódio sendo destilado, mas o combustível para que esse ódio possa inflamar e explodir, o que você acha que vai acontecer? Não querendo ser um mensageiro do caos, mas se cuide.